A gente traz agora um caso chocante. Um casal foi preso esse fim de semana na região metropolitana do Rio, suspeito do assassinato de uma criança de 10 anos. Os acusados são a mãe e o padrasto do menino Cauã. E para encobrir o crime e despistar a polícia, eles teriam ainda simulado uma cena de suicídio, como se Cauã tivesse tirado a própria vida. Um menino alegre, extrovertido, sempre brincando, sorrindo, dançando. Mas de uma hora para outra, Cauã Almeida Tavares, de 10 anos, foi encontrado morto dentro de casa, pendurado por uma guia de cachorro na janela do quarto. Suicídio? Porque meu neto tinha 10 anos, era uma criança linda, abençoada, aonde ele ia, ele fazia amizade. Então eu acho que ele não faria isso com ele mesmo, não tirava a vida, né, tirar a sua própria vida. Era dia 17 de março, um sábado à tarde. Na casa com o garoto estavam apenas a mãe, Suelen, o padrasto Alan e o irmão caçula do menino, uma criança de 3 anos. Em depoimento prestado naquele mesmo dia, Alan disse que tinha ido até a cozinha beber água e que, ao olhar para o quarto, viu Cauã pendurado, com os joelhos dobrados, pés encostados no chão e com uma corda no pescoço, e que a corda estava presa na tranca da janela. O padrasto diz que Cauã ainda estava vivo e que ele e Suelen tentaram socorrer a criança. Eles moravam numa casa no bairro Marambaia, em Itaboraí, região metropolitana do Rio. A menos de 3 quilômetros da casa, existe uma unidade de emergência, a UPA de Manilha. O trajeto de carro levaria 10 minutos, mas Alan acabou dirigindo até um município vizinho. Levou o menino para uma UPA em São Gonçalo, um trajeto mais longo. Uma criança em uma situação daquela, ainda com vida, razoável que se fosse para um local mais próximo. E além disso, eles disseram que a criança tinha vomitado dentro do carro e as testemunhas e a perícia comprovou que não houve nenhum tipo de vômito dentro do veículo. O menino não resistiu. Os médicos da UPA disseram que ele já estava sem vida. Durante toda a investigação da polícia, tanto a mãe quanto o padrasto contaram a mesma história, de que o garoto teria se enforcado com a guia do cachorro da família. Mas a tal guia nunca foi encontrada pelos investigadores. Semanas depois da morte de Cauã, Alan e Suelen se mudaram da casa. Mas a versão do casal não se sustentou por muito tempo. O laudo da perícia e a reprodução simulada revelaram que a morte da criança não tinha sido por enforcamento. Segundo a polícia, a história de suicídio não passava de uma grande mentira. A necrópsia feita no menino identificou lesões no pescoço, na nuca e na região cervical. As marcas encontradas no pescoço não condizem com o enforcamento, mas sim com a esganadura praticada pelos dedos das mãos. E isso é uma prova técnica irrefutável que não houve enforcamento, não houve suicídio. O Fantástico mostrou os laudos para 2 peritos independentes, que não têm ligação com as investigações do caso. Os 2 concordaram com a polícia de que não houve suicídio. Ele não teria como alcançar a corda ali em cima na janela e também não tem. Da onde saiu essa esganadura no pescoço, esses sinais de esganadura? Ninguém se esgana sozinho. Acredito que quando ele tenha sido pendurado, ele já estivesse morto. Na reprodução simulada, de acordo com a polícia, o casal também caiu em contradição. Quando os investigadores perguntaram onde a criança foi encontrada, eles teriam apontado posições diferentes. Ela apresenta de um lado da janela o pino colocado e ele contradiz com o outro lado. E além disso, a posição em que a criança teria sido encontrada por eles enforcada. Uma posição totalmente irrazoável com o enforcamento. Neste sábado, Alan Ferreira da Silva e Suelen da Conceição Almeida foram presos temporariamente. Os 2 negam as acusações. Alan, vocês mataram o menino? Não, nasceu. Como é que ele apareceu lá na janela daquele jeito? Suelen, vocês mataram seu filho? Não, negativo. Como é que ele morreu? O casal está junto há 3 anos. Os 2 filhos de Suelen eram fruto de relacionamentos anteriores. Testemunhas contaram para a polícia
que Cauã sofria agressões dentro de casa. Há relatos de testemunhas que certa vez o Cauã foi violentado fisicamente pela mãe, levando uma surra com cabos de vassoura. Ele também tinha uma violência psicológica, sofria essas violências físicas constantemente. E a gente não tem dúvida que a razão da sua morte foi nesse tipo de destempero praticado pela Suelen e também pelo padrasto Alan. A mãe de Suelen, a avó do menino, diz que uma professora de Cauã contou que ele reclamava de cansaço por conta de tarefas domésticas. E ela falou que ele fazia as coisas, tarefa dentro de casa, lavava a louça, passava a roupinha dele, cuidava do irmão e a mãe dele só dormia. Ele era obrigado a fazer isso? Falou que ele era obrigado a fazer isso. A investigação agora continua para saber exatamente o que aconteceu no dia da morte de Cauã e determinar a conduta de cada um dos envolvidos na cena do crime. É uma dor que você não tem, é imensidão. Eu trabalho, ver a lembrança do meu neto, o que aconteceu. Muito triste para mim, mãe, saber que Deus deu o poder para ela ser mãe e ajudar a tirar a vida do meu neto. É muito triste, é muito triste.